Olá, uma boa noite, queridos amigos, amigas, trabalhadores, frequentadores da Sociedade Espírita Caminho da Luz e todos os internautas que nos assistem Brasil afora. É um prazer estar com vocês essa noite, um prazer ainda maior na presença do nosso querido amigo Nazareno Feitosa, da Comunhão Espírita de Brasília. Esses meios da tecnologia atual têm oportunizado que a gente possa estar próximo, mesmo muito distantes. Então, ter o Nazareno novamente conosco aqui no Caminho da Luz é uma extrema alegria para nós. Nós lembramos hoje com carinho que no dia 27 de junho de 2017, há quase 3 anos atrás, o Nazareno esteve conosco, fez um seminário no Caminho da Luz, deixou amizades entre nós, falou sobre auto-amor, felicidade e auto-perdão. Foi um dia muito agradável, na realidade, uma manhã muito agradável. E o Nazareno, naquela ocasião, ele e a esposa estavam ainda esperançosos, aguardando filhos, e ele me contou que já, desde aquela época para agora, já nasceram 2. Então, ele está com uma menina e um menino bebezinho de 7 meses. A Lívia e o André, não é isso? O Nazareno depois vai nos falar. Então, sem muitas delongas, a gente está aqui essa noite para ouvir o nosso querido Nazareno, que é trabalhador lá da Comunhão Espírita de Brasília, expositor da doutrina espírita Brasil afora, fora do Brasil também, e também é coordenador dos estudos sistematizados da doutrina espírita. Antes da nossa prece, eu vou ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Diz o seguinte: os espíritos não podem aspirar à perfeita felicidade enquanto não estão puros. Toda marcha lhes impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece com os passageiros de um navio tomado pela peste, aos quais fica impedida a entrada numa cidade até que estejam purificados. É nas diversas existências corpóreas que os espíritos se livram pouco a pouco de suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir quando bem suportadas. Como expiações, apagam as faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e cura o doente. E quanto mais grave o mal, mais enérgico deve ser o remédio. Aquele, portanto, que muito sofre, deve dizer que tinha muito a expiar e alegrar-se de ser curado logo.
Dele depende, por meio da resignação, tornar proveitoso o seu sofrimento e não perder os seus resultados por causa de reclamações, sem o que teria que recomeçar. Então, nós vamos fazer a nossa prece, a nossa oração, para com carinho, do fundo dos nossos corações, todos nós que estamos neste momento juntos e que vamos assistir, ouvir o nosso querido Nazareno, pedir a Jesus, aos benfeitores do caminho da luz, que envolvam o nosso querido irmão, por esses laços de afeto em que todos nós estamos emanando nesta hora, para que tenhamos uma noite proveitosa de estudos, de reflexões, fortalecendo a nossa alma para para o ensinamento que a vida nos leva, para o aprendizado necessário que todos nós viemos buscar neste momento. Muito obrigado, Jesus, por agora, e em teu nome, em nome de Bezerra de Menezes, nós damos por abertos nossos trabalhos desta noite e que assim possa ser. Muito bem, então é uma alegria e queremos passar então a palavra para o Nazareno agora e todos nós seremos ouvidos e atenção. Tudo contigo, meu querido. Obrigado, amigo Velocino, um prazer poder estar aqui com vocês e estar participando de uma palestra virtual. Esse período de pandemia nos oportunizou avançar em muito em pouco tempo, que levasse talvez alguns anos ou décadas, e a gente tem a alegria de estar aí acompanhando os amigos do Rio Grande do Sul, da Casa Caminho da Luz, Sociedade Espírita Caminho da Luz. Quero agradecer ao Alexandre o convite, também a você, Velocino, colega da Segurança Pública, aí já aposentado, não é? Que bom que você já deu sua colaboração naquela área e está colaborando agora mais na doutrina espírita. E a nossa querida Amanda, responsável por toda a técnica, com muita paciência, me orientando aqui a aprender e a usar. É porque também cada casa espírita usa uma ferramenta diferente, né? A gente está usando aqui uma diferenciada, então a gente sempre aprende cada vez mais. Então é isso, meus amigos. Hoje, então, a gente tem um tema muito interessante para falar, que a rigor é dificuldades de convivência em tempos de pandemia. Então, um pouquinho diferenciado do que é o normal. Essa palestra, ela também é baseada nesta outra, chamada Dificuldades da Convivência em Família. Tá? O foco nosso vai ser a questão da família hoje. E, na verdade, essas palestras sobre família, elas fazem parte de um seminário, de várias palestras. Né? Esta, com esse título, depois a gente tem uma palestra somente sobre casamento, divórcio, ciúmes e tentações afetivas. A gente fala aí das lesões afetivas, fala também da questão da traição. Então, temas muito oportunos, está tendo muita separação nesse período de isolamento. Perdão, liberte da mágoa e seja feliz. Eu acho que esta é a mais importante do seminário. Todas elas, inclusive, já estão gravadas, tá, pessoal? Quem quiser conferir depois, pode procurar lá no YouTube. Meu canal no YouTube mudou de nome. Não é mais Nazareno Feitosa, agora é Espiritismo Chico Xavier, tá? E aí eu deixei no finalzinho Nazareno Feitosa só para o pessoal não se perder completamente. Mas depois vai ficar só Espiritismo Chico Xavier. E essa palestra, Perdão, Liberte da Mágoa, então, é algo muito importante para todos nós, porque o perdão, Chico dizia que Emmanuel lhe trazia já informação de que o perdão é o sacrifício, é a caridade mais difícil. Mais difícil. E que quem já perdoou já tem caminho aberto aí para o aperfeiçoamento, para a felicidade, enfim, que é uma mensagem bem interessante do próprio Emmanuel a respeito disso. E a gente lembra que no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos a informação que o perdão é o sacrifício mais agradável a Deus. Então, se a gente quer agradar o nosso Pai, a gente quer muito, não é?
a gente deve lembrar do perdão. Porque sem perdão não há convivência saudável, né? Não há casamento feliz e assim por diante. Tem uma palestra com o título antigo de Alcoolismo, Amor Incondicional, na verdade é sobre dependência química de modo geral, e o álcool é a pior das drogas, o álcool também é droga, apenas é uma droga lícita, e o álcool tem gerado muitos problemas nas famílias, né? Os maridos e às vezes até as esposas ficam muito violentos sob o efeito do álcool, provocando muita violência doméstica. Muitas separações são motivadas por conta desse vício, desse problema, e que a gente sabe que a dependência química, ela, na verdade, ela é um anestésico. A gente tem que tratar o problema interior. Ou seja, não adianta a gente mandar uma pessoa para uma clínica de desintoxicação sem a gente descobrir qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. Muita gente vai para o álcool por conta da depressão, porque fica mais alegre, né? O álcool, nos primeiros minutos, como ele mexe na censura, a gente fica mais solto, mais brincalhão, conta mais piada. Outras pessoas ficam mais intrépidas, né? Mais corajosas, outras mais valentes. Enfim, tem vários tipos de reação ao álcool, mas ele é uma droga depressora do sistema nervoso central. Depois de algumas horas, a pessoa fica sedada, ela adormece, e a ressaca também você percebe que não é uma droga estimulante, como a cocaína, etc. Então, muita gente vai para o álcool para afastar-se da depressão, então a gente tem que tratar a depressão, e não somente a dependência química, né? Quantas pessoas vão também para cocaína, para o crack, para o êxtase, por tipos de depressão, por transtornos afetivos bipolar? Quantas vão para o cigarro ou para a maconha, né, que trazem um pouco de alívio para a ansiedade, porque elas têm um transtorno de ansiedade generalizada, têm uma ansiedade que elas não estão conseguindo lidar muito bem. Então é importante que a gente tenha condição disso, que não basta tratar a doença, a dependência química, mas também a chamada comorbidade, aquela doença que está ao lado e mantendo a droga, né? E muitas famílias sofrem por conta dessas questões. Tem uma palestra sobre enfrentando uma separação, algumas dicas de como é que a gente pode passar por esse período da melhor maneira, sem graves consequências, né? Porque muitas vezes não há somente a separação conjugal entre marido e mulher, né? Entre companheiros, mas sim a separação familiar, ou seja, a separação do pai com o filho, dos filhos, uns sendo colocados contra os outros. Existe até a questão da alienação parental, que hoje já é disciplinada pelo direito. Então, a questão da separação, o espiritismo não é contra o divórcio, mas também não promove a separação. Pelo contrário, nas mensagens psicografadas por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco, nós vamos ter ele sempre orientando para a gente preservar ao máximo possível os casamentos, né? Evitando a separação, mostrando que é só um adiamento que a gente está fazendo de um problema que terá que ser resolvido futuramente. Então, é melhor a gente tentar resolvê-lo imediatamente, porque se a Terra é um mundo de expiação e provas, ou seja, um mundo de purificação, um mundo de testes, de avaliações, como é que serão a grande maioria dos casamentos aqui na Terra? De provas e de expiações. Isso faz todo sentido, não faz? Então, é isso mesmo. Então, a gente tem que ter essa consciência, né, e preservar sempre que possível as famílias. E tem palestra sobre a educação dos filhos, educação de crianças, que é completamente diferente de educação de adolescentes, aí já é outra palestra, educação antidrogas, enfim, a gente tem, né, palestra sobre a educação dos filhos na visão espírita, também sobre superando a perda de pessoas amadas, e nesses box, ou pendrives, ou CDs de MP3, a gente sempre coloca palestra sobre reencarnação, e palestras sobre se a Bíblia condena ou não o espiritismo, né, para ajudar a esclarecer sobre esses temas que são também muito importantes, tá certo? Mas há muitas outras, por exemplo, a questão da sexualidade, a palestra sobre autoconhecimento, tudo isso seria muito importante para a gente ter um relacionamento melhor na nossa família, né? Bom, pessoal, sobre esse período de pandemia, a gente já gravou uma palestra com esse tema, pandemias, flagelos destruidores e a regeneração da humanidade. Então, lá em O Livro dos Espíritos, deixa eu até colocar alguns slides aqui,
tá? Vocês podem encontrar. Espera aí que fugiu aqui o slide. Deixa eu pegar ele aqui. Deve estar nesse outro aqui do lado. Ah, não, não vai estar aqui. Deixa eu falar logo, então, só a capa. A questão dos flagelos destruidores é exatamente o que a humanidade está passando nesse período. Porque as pestes, ou seja, as epidemias, as pandemias, são um tipo de flagelo destruidor, que Kardec estuda em O Livro dos Espíritos, no terceiro livro, terceira parte. Vocês lembram que o Livro dos Espíritos são 4 livros em um, olha que maravilha. E o livro que talvez seja o mais importante, que é o livro As Leis Morais, que inclusive dá origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, nele a gente vai ter o capítulo Lei de Destruição. Nesta Lei de Destruição tem um item flagelos destruidores. E aí a gente vai estar analisando aqui os tsunamis, as guerras, né? As erupções vulcânicas que geram os terremotos que geram tsunamis, e, enfim, as secas e invernos muito prolongados. Por que isso acontece? A gente aprende que é para a humanidade evoluir mais depressa, porque o homem não atende os inúmeros convites que Deus oferece todos os dias para a gente se aperfeiçoar através do conhecimento do bem e do mal, né? Ou seja, do conhecimento das leis que regem o universo, das leis divinas, das leis morais que a gente tem em todas as religiões, e muito bem detalhadas em O Livro dos Espíritos, né? E a gente, então, é estimulado nesse período como se fosse um intensivo, como se fosse um supletivo. Não sei se vocês já fizeram supletivo, que a gente estuda um tempo muito menor, por exemplo, 1 ano, você faz o supletivo primeiro grau, você cobra o primeiro grau inteiro em 1 ano, ou o supletivo segundo grau, que você faz 3 anos em 1. Eu prefiro um curso rápido, intensivo, mesmo que seja mais difícil, mais puxado, do que ficar longos anos estudando. Então, na verdade, esses flagelos, eles são estímulos para a gente avançar mais rápido. E a gente avança em poucos anos, o que levaria talvez muitos séculos. Então, e a única diferença, Kardec no comentário vai dizer, que morrem mais pessoas ao mesmo tempo. Porque todos nós, eu não sei se os senhores já estão sabendo, todos nós iremos morrer um dia, né? O nosso corpo morre e o nosso espírito, então, sai do corpo, e nós somos o espírito, né? O certo é dizer o nosso corpo e não o nosso espírito. A gente sai do corpo e retorna para as paragens espirituais maravilhosas, né? Então, é sinal que a gente já não precisa mais sofrer tanto aqui na Terra, já podemos sair do presídio. Os espíritos dizem que a Terra é uma espécie de presídio, uma espécie de purgatório também, está no livro Céu e Inferno também essa informação do purgatório. No presídio está lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente na perda prematura de entes queridos, né, de pessoas amadas, vocês vão ver essa informação. Então, em vez da gente ficar chorando porque o ente querido saiu da Terra, da vida, devia ficar feliz, porque ele já não precisa mais sofrer tanto tempo como nós ainda precisamos aqui na prisão. Então, retorna ao mundo espiritual somente aqueles que já estão na programação reencarnatória, no momento de retornar ao mundo maior, porque fatalidade, segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, somente existe na questão do momento da morte. Então, o momento da morte é fatal, ou seja, a gente tem um período em que a gente vai retornar ao mundo maior, a não ser que a gente abrevie a vida através do suicídio, o que não é bom para a gente, não é? Apesar que os suicidas todos também são amparados, são auxiliados. Deixa eu prender esse microfone aqui que está me incomodando um pouquinho. E eu vou deixar só esse outro fone aqui. E a gente, então, tem a notícia que eles recebem novas oportunidades de reencarnar, que todos são amparados, sobretudo por Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, enfim, uma legião de trabalhadores acompanhando todos esses nossos irmãos, mas é um sofrimento desnecessário e completamente evitável que eles passam. Eles sofrem, atrasam sua evolução, ficam distantes dos seus entes queridos, então não pense em suicídio, tá? Se você estiver pensando, liga para mim. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui, tá? Tem o meu WhatsApp, eu deixo só para caso de suicídio, entre em contato comigo antes de fazer isso. Mas assista também as palestras sobre suicídio que a gente tem lá e sobre depressão e alegria de viver, tá bom? O meu WhatsApp é 61 98425 0077.
619-8425-0077. Se precisar, a gente está lá. Para tirar dúvida, não. Vocês tiram dúvida do pessoal da Casa Espírita, que é muito mais competente que eu, muito mais inteligente. A gente apenas tem alguma facilidade, talvez, de falar, de didática, tá? Mas tirem as dúvidas, então, com a Casa Espírita. Participem dos estudos da casa de vocês, tá bom? E a gente tem a palestra, por exemplo, Casamento, Divórcio e Lesões Afetivas. Tem uma mensagem muito interessante de Emmanuel, que a gente gostaria de colocar para vocês. Tá? Olha que ele vai falar aqui sobre as lesões afetivas, ou seja, sobre o sofrimento na área do afeto, que a gente promove no nosso semelhante, né? Pela irresponsabilidade, consentimento alheio, etc. Vamos verificar essa mensagem aqui, porque tem acontecido um aumento muito grande de separações nesta época de pandemia, tá bom? É importante a gente lembrar disso e estudar mais este assunto em profundidade. Lesões afetivas, do livro Momentos de Ouro, da editora GEM, Grupo Espírita Emmanuel. Um tipo de auxílio raramente lembrado, o respeito que devemos uns aos outros na vida particular. Caro é o preço que pagamos pelas lesões afetivas que provocamos nos outros. Lesões, você sabe, né, de feridas na área do afeto. Nas ocorrências da Terra de hoje, quando se escreve e se fala tanto em torno de amor livre e de sexo liberado, era a época dos hippies, né, nessa época, muito poucos são os companheiros encarnados que meditam nas consequências amargas dos votos não cumpridos, então das promessas não cumpridas, de casamento, mas sobretudo. Se habitas um corpo masculino, conforme as tarefas que foram assinaladas, se encontraste essa ou aquela irmã que se te afinou com o modo de ser, não lhe desarticules o sentimento, né? Não bagunce o sentimento, a pretexto de amá-la, se não estás em condição de cumprir com a própria palavra no que tange a promessas de amor. E se moras presentemente no corpo feminino, para o desempenho de atividades determinadas, se surpreendeste esse ou aquele irmão que se harmonizou com as tuas preferências, não lhe perturbes a sensibilidade sob a desculpa de desejar-lhe proteção, caso não estejas na posição de quem desfruta a possibilidade de honorificar, ou seja, de honrar os próprios compromissos. Não comeces um romance de carinho a dois quando não possas e nem queiras manter-lhe a continuidade. Então, o Emmanuel vai dizer, não vamos começar a namorar se a gente não quer, né, dar continuidade, se a gente não quer levar aquilo para o casamento. É como eu já vi em uma certa denominação religiosa, que eles falam assim, olha, eu só namoro se for para casar. Então, no último período aí, que eu estava à procura do casamento, para encontrar a Fernanda, né, eu falei até para elas, olha, eu só namoro se for para casar. Então, não quero que você me faça perder meu tempo, nem quero fazer que você perca o seu também, você achar que a gente não tem futuro para casamento, então vamos logo, nós não vamos nem começar, O amor, sem dúvida, é lei da vida, mas não nos será lícito esquecer os suicídios e homicídios. Olha que coisa. Suicídio e homicídio, e não são raros, viu, pessoal? Os abortos e crimes na sombra, né? Os abortos por conta da rejeição do filho, o parceiro não quer aceitar o filho da parceira, que ele é o pai, inclusive, e aí provocando abortos, obrigando a mulher a praticar aborto. E crimes na sombra, as retaliações e as injúrias que dilapidam ou arrasam a existência das vítimas. A gente vê, inclusive, quantas pessoas que depois que se separam se tornam os inimigos, os maiores inimigos que eles têm são, às vezes, a ex-esposa, o ex-marido, quando não deveria ser assim, né? A gente conhece casais que, depois que se separam, às vezes até se consociam novamente, e os novos cônjuges são amigos do casal, do ex-casal, e aí saem juntos, todos são amigos. Então, assim, que coisa bacana, que coisa bonita, não é? O mais importante não é tão somente a formalidade do casamento, mas, sobretudo, a gente aprender a amar, aprender a tolerar, aprender com o outro, nos aperfeiçoar. É claro que vamos fazer o máximo para preservar os casamentos. Mas não adianta estar preservando um casamento também, como o próprio Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala, agravando compromissos,
vai gerando, às vezes, problemas de violência doméstica graves, enfim, repercussões que exigem como recurso último a separação. Mas há casos que, enfim, que a separação é recomendada. Mas é sempre um adiamento de um compromisso que a gente tinha ali naquela existência, um aprendizado e um resgate para salvar. Né? O arrasam as existências das vítimas, expoliadas do afeto, né? Retirado-lhe o afeto, furtado os seus afetos, que lhe nutria as forças, cujas lágrimas e aflições clamam perante a justiça divina, porque ninguém no mundo pode medir a resistência de um coração quanto abandonado por outro. E nem sabe a qualidade das reações que virão daqueles que enlouquecem na dor da afeição incompreendida quando isso acontece por nossa causa. Certamente que muitos desses delitos não estão catalogados nos estatutos da sociedade humana. Não tem lá no... Não é, Velocino não deve saber, não está lá no Código Penal, não tem o crime de lesão afetiva, não é? Ainda não tem, deveria ter, não é? Certamente que muitos desses delitos, olha, Emmanuel chama de delito. Então, muitos desses crimes não estão catalogados no estudo da sociedade humana. Entretanto, não passam despercebidos na lei de Deus, nas leis de Deus, que nos exigem, quando na condição de responsáveis, o resgate justo, né? Inclusive a reparação. Tangendo este assunto, lembramos automaticamente de Jesus perante a multidão e a mulher sofredora, quando afirmou peremptório: aquele que estiver isento de culpa, atira a primeira pedra. E olha que informação dura que ele nos dá, mas necessária. Todos nós, os espíritos vinculados à evolução da Terra, estamos altamente compromissados, ou seja, comprometidos, em matéria de amor e sexo. E em matéria de amor e sexo, irresponsáveis. Não podemos estranhar os estudos respeitáveis nesse sentido. Havia muitos estudos, inclusive, sobre essa questão da sexualidade na época, porque um dia todos seremos chamados a examinar semelhantes realidades, especialmente as que se relacionam conosco, que podem ser efetivamente ser muito amargas, mas que devem ser ditas. Né? Termina então Emmanuel falando sobre lesões afetivas do livro Momentos de Ouro, como a gente comentou. Então vejam a informação que todos nós temos compromisso nessa área de amor e de sexo, e de amor e sexo irresponsáveis. Então, como exigir do Pai Maior que os nossos relacionamentos sejam mil maravilhas, quando nós somos ainda espíritos imperfeitos, né? Espíritos numa condição de pouca evolução? A gente precisa ter essa consciência e essa humildade. E até porque, como a gente viu na leitura que o Velocino fez, não adianta, a gente tem o bem sofrer e o mal sofrer. Aliás, eu era para ter saído, não, eu queria só parar de interromper, de projetar aqui o slide. Deixa eu colocar de novo aqui o slide. Porque os Espíritos nos recomendam a sofrer, a suportar as provas, ou seja, acolher as provas que nós mesmos semeamos, acolher as consequências daquilo mesmo que nós fizemos no passado, né? Sem revolta, sem murmúrio, sem reclamação. Até mesmo na questão das pandemias, dos flagelos destruidores, eu acho que é a questão 741, não essa é a última, mas é uma das últimas, é da 737 a 741 que fala desse assunto. São poucas perguntas, mas muito profundas. Eles falam o seguinte, que aqueles que suportarem esses sofrimentos provocados pelos flagelos destruidores, como, por exemplo, a pandemia, serão largamente compensados, terão uma larga compensação, ou seja, uma grande recompensa com a condicional. Qual a condicional? Se suportarem sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar contra Deus. Então, sofrer por sofrer não é bom. O Evangelho dos Espiritismo tem lá o item, o bem sofrer e o mal sofrer. O bem sofrer é aquele bem, o sofrer com confiança em Deus, com paciência, com resignação ativa, porque a gente aprende que, acrescento, que a caridade cobre uma multidão de pecados, e a gente não é masoquista, a gente não gosta de sofrer. E tem o mal sofrer, que é esse sofrer com reclamação, com murmúrio, com queixas,
Né? Quantas queixas nos casamentos. Às vezes eu recebo um e-mail de uma pessoa, Nazareno, eu vi numa palestra que você demorou muito para casar e você contou que era um problema, não é, de uma lesão afetiva, de um espírito que você tinha prejudicado numa vida passada e ela não lhe perturbava, tinha ciúme de você, não deixava você casar. É verdade, eu conto isso numa palestra, não é? Aconteceu. E ela, inclusive, queria me levar ao suicídio porque eu contribuí para o suicídio dela em uma vida anterior. E ela queria, então, se vingar. E, ao mesmo tempo, tinha aquele ódio misturado com a paixão, e ela, então, tinha ciúme de mim. Olha que coisa curiosa. Eu não entendia como é que um rapaz tão bonito, né? Cabeleira farta, né? 1,85 m, olhos azuis, né? Uns traços apolíneos, né? Do Apolo, né? É o contrário, né? Mas não era tão feio assim também. Mas tinha dificuldade de arrumar namorada, era uma coisa impressionante. Além de sempre fui muito tímido, né? E dificuldade, e desgostava das moças com muita facilidade também, né? E ela confessou isso. E aí ela diz, olha, eu já estou chegando nos 40, estou preocupada, será que eu vou me casar? Como é que eu faço? Será que eu estou com um obsessor? E aí, do mesmo modo, chegam e-mails do outro lado de outra pessoa. Uma senhora casada, Nazareno, eu não aguento mais o meu marido, o que que eu faço? Pelo amor de Deus, eu não suporto mais, tá assim, assim, assado, tal. Então é assim, pessoal, quem está dentro quer sair, e quem está fora quer entrar, não é? O pessoal brinca muito com casamento, mas é muito bom casar, viu? Eu recomendo casar e se você separou, case de novo, é muito bom estar com alguém. Por quê? Porque naquela questão que serve de base, inclusive, até tem um slide aqui, que serve de base para uma campanha da Federação Espírita Brasileira, que é a família, aperte mais esse laço, não é? Deixa eu colocar esse outro slide para vocês aqui, ó. Tem uns poemas aqui também bem interessantes do Casimiro Cunha, são verdadeiras aulas, tá? Então tem essa campanha, melhor é viver em família. Nesse folheto da Federação Brasileira, inclusive, tem lá uma pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Ou seja, o afrouxamento dos laços da família. As pessoas se separando cada vez mais, acrescento. Resposta: uma recrudescência, ou seja, um refortalecimento do egoísmo. E o egoísmo a gente sabe que é o vício mais radical, diz a questão 913, ou seja, o vício principal. É o pai de muitos vícios junto com o orgulho, e são dos dois principais que dificultam a convivência. Porque se nós não tivéssemos essas imperfeições morais, se nós já fôssemos anjos, nós poderíamos conviver ao lado do maior criminoso da Terra. E a gente estava impassível, tranquilo, sereno, sem se estressar com aquele nosso irmão ou nossa irmã, né? Enquanto que, como a gente ainda não é evoluído, nós somos espíritos ainda na condição de espíritos imperfeitos, esta é a classificação de O Livro dos Espíritos para nós, ou seja, nós somos o predomínio do mal sobre o bem em nós ainda, todos nós ainda temos invejas, ciúmes, né? Orgulho, egoísmo, maledicência, preguiça, enfim, uma série de imperfeições que prejudicam a convivência. Então, a melhor maneira de melhorar a convivência é combater as imperfeições morais. É a gente se melhorar, é a gente fazer o que Jesus já nos convida há 2000 anos, quando ele dizia: arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrepender-se, em grego, a palavra que hoje a gente tem, inclusive a tradução do grego, e algumas traduções diretas do grego para o português, como a do Haroldo Dutra Dias, publicada pela Federação Brasileira, a gente aprende no grego que é metanoia. Metanoia em grego significa mudança de mente, ou seja, reforma íntima, mudança de pensamentos. Então é muito importante a reforma íntima. Eu não vou conseguir mudar o outro, mas eu posso e devo sim me melhorar. E na medida que a gente melhora, a gente contagia os outros que estão ao nosso redor. E tudo melhora. Faça essa experiência. Comece a praticar o culto do Evangelho no lar. Uma vez por semana, 20 minutinhos. Ler em voz alta um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu também acrescento um trechinho do Livro dos Espíritos, eu com a esposa. E a gente tem naquele dia, naquele horário determinado, né? A gente faz
até andou mudando por conta dos bebezinhos agora. A gente faz nas quartas-feiras, em torno de 5h30 da tarde, 5h30 às 6, aí a gente faz aquele estudo, faz as preces, e aquilo é uma proteção espiritual para casa, para a vizinhança e para a nossa família. A gente se melhorando, né? Aprendendo com a doutrina espírita, que resgata o Evangelho de Jesus de maneira muito limpa, muito clara, muito bela. Né? A gente tem um gabarito para tirar 10 nessa prova, um monte de provas, um monte de testes, um monte de concurso, de avaliação, de Enem. A gente está fazendo prova com um gabarito do lado, pessoal, que é o Evangelho de Jesus. E a gente tem um gabarito comentado, que é a doutrina espírita, que é a explicação racional, a interpretação belíssima. É o melhor intérprete que eu já conheci do Evangelho do Cristo, são os espíritos superiores coordenados pelo Espírito Verdade e com o auxílio do nosso codificador, Allan Kardec. Então a gente tem um gabarito, e o gabarito comentado. Dá para tirar 10 na prova, não dá? Tá, então vamos vencer essa prova, que a gente sabe que não é fácil. E uma coisa muitíssimo importante para a família viver melhor, evitar muitos sofrimentos, é levar os nossos filhos à evangelização espírita. Que existe a evangelização de infantil, da mocidade, ou seja, da juventude espírita, muitíssimo importante também. E hoje algumas casas oferecem até evangelização de bebês. Olha, evangelização ainda no ventre, educação, que a mãezinha grávida vai para lá, faz um tratamento espiritual para ajudar na gravidez, etc. Então, com esse recurso, pessoal, a gente vai ter muito mais facilidades. Por quê? Porque a criança evangelizada é outra coisa. A gente também tem que participar. Não adianta chegar lá, jogar os filhos no centro espírita e sair. Não, a gente tem que levar os filhos e fazer participar. Sempre tem estudos para os pais, naqueles instantes, estudos voltados à família propriamente, né, são chamados às vezes de escolas de pais, ou às vezes tem o próprio estudo sistematizado da doutrina espírita, enfim, outros tipos de estudo. E a gente participa, dá o exemplo para o filho que a gente vai também. E criança a gente não pergunta se quer ir para a escola, se quer ir para o médico, se quer ir para o dentista, a gente leva, não é assim? Então a gente leva. E a gente vai dizer, não, meu filho, olha, eu prometi a você, antes de você reencarnar, que eu ia lhe dar a melhor educação religiosa que estava ao meu alcance. E a melhor que eu conheço, no meu caso, é a doutrina espírita. Então eu, para não falhar com o compromisso que eu assumi com você, antes de você nascer, eu vou levar você para a evangelização. A criança até nada. Quando é um pouquinho maiorzinho, já surpreende e entende. Os jovens já é diferente, você não vai obrigar, mas você vai, meu filho, mas você não gosta que eu leve você lá para a casa do seu amiguinho? Você não gosta que eu leve você lá para o shopping, para tal lugar, para a festinha? Olha, às vezes eu nem concordo com algumas coisas que você frequenta em alguns lugares, mas enquanto você mora na nossa casa, você deve frequentar a vigiação, você tem que fazer essa parte também, tá? Não vale nem que seja para agradar o papai. Pronto. Então o jovem tem o compromisso, tem o benefício e tem o compromisso. Porque às vezes a gente, não, mas eu vou traumatizar o meu filho, vou obrigar ele para a escola, não sei, para evangelização, que ele não quer, vou deixar ele escolher. Pessoal, como eu falei para vocês, com criança a gente não tem essa negociação. A gente pode até conversar e deve conversar, esclarecer, mas a gente leva. Assim, e são muito agradáveis a crianças que pedem para ir para a evangelização, de tão bacana que é. E se o centro não está indo muito bem na evangelização, vá lá dar um apoio, seja um voluntário também, né? Traga dicas, tem muito, claro que tem muito que melhorar, tudo tem muito que melhorar, mas faltam trabalhadores. Então vamos ser esses voluntários, vamos nos capacitar para ajudar lá também. A Federação Brasileira tem uma série de programas aí de estudos da evangelização infanto-juvenil e a gente pode e deve ajudar em todas as áreas, né? Então, a gente lembrar disso. E a gente agora para a escola, vou traumatizar meu filho. Mas nenhum pai fala para mim que o filho vai ficar traumatizado se ele obrigar para ir para a escola. Olha, pessoal, para a escola que a gente vai aprender muita coisa que a gente nunca vai usar na vida. Tem um conhecimento que a gente não vai nunca na vida. E eu não vou levar o meu filho para a educação do espírito imortal, que ele vai ter conhecimentos para a eternidade afora. Eu vou negar isso para o meu filho? Não devo, né? Não tenho esse direito de fazer isso com nossos filhos, porque os filhos, a gente tem a missão de educá-los, então vamos lembrar disso, tá certo? E tem pesquisas científicas demonstrando que a coisa que mais reduziu
Dependência química foi os adultos que tiveram educação religiosa na infância. Uma redução significativa, uma pesquisa, inclusive com médicos, mais de 1.000 médicos, mostrando que aqueles que tiveram educação religiosa não desenvolveram problemas de dependência química, até porque ele vai estar com a turma super protegida. Naquela turma de jovens, lá do Centro Espírita, não precisa beber, aliás, nem deve, né? Não precisa fumar, não precisa usar maconha para se afirmar, não precisa dirigir em alta velocidade. Pelo contrário, é um fiscalizando o outro, ajudando o outro. E fazendo programas muito interessantes, teatro, arte, música, brincadeiras, muitas dinâmicas, muitos estudos com dinâmicas que são muito legais, a gente faz grandes laços de amizade, vamos fazer trabalho social. Que tesouro que é a gente poder levar o nosso filho para um trabalho social. Agora imagine a quantidade de lágrimas que você está evitando sofrer, né? Chorar, porque, ao contrário, será que aquele espírito não ia, como muitos de nós, né, estamos indo para a dependência química? Quantas crianças, quantos jovens estão indo para a dependência química? Para o suicídio. O sofrimento de uma mãe que tem um filho que se suicida, meus amigos, é imenso. A gente fala do sofrimento dos suicidas, mas o sofrimento da família, da mãe. A mãe de Divaldo Franco, quando a sua irmã mais velha, a Nair Franco, se suicidou, era a irmã mais velha de Divaldo, inclusive ia custear os estudos de Divaldo. Divaldo queria ser médico ou sacerdote, era a vocação que ele tinha à época. Divaldo diz que depois que Nair morreu, sua mãe, Ana, nunca mais sorriu. Nunca mais sorriu. E na hora da sua libertação do corpo, quando ela estava saindo do corpo, a primeira coisa que ela disse para Divaldo foi que ela ia atrás de Nair, que ela ia ajudar Nair, a filhinha querida que havia suicidado, por uma desilusão amorosa. Porque o marido, um fazendeiro, um homem rico, tinha tido um caso desse sem menor importância. Ele não era apaixonado pela amante, nada, era um caso. E a melhor amiga, olha a história da maledicência, a melhor amiga vai contar para ele, aliás, para ela. E ela nem eu não sei nem se ela deu a oportunidade do marido se explicar. E tomou formicida, né? Inclusive vai reencarnar com lábio leporino, né? com problemas no esôfago, etc., por conta do suicídio. E o marido dela, louco por ela, um dia encontra com o Divaldo. Quando o Divaldo está atendendo no IPAS, ele tinha lá um benefício em nome dela, da Nair, e quando ele vê o nome dele, e aí pergunta, você é o Di? E ele sonha. Aí ela aparece naquela hora para o Divaldo, né, que já tinha aparecido antes, evitando o suicídio de Divaldo, inclusive. Divaldo teve depressão, na juventude, quando ele perdeu o emprego. Muita gente está perdendo o emprego agora, meus amigos. Muita gente está tendo suas empresas fechadas, se endividando. Além daqueles que estão retornando ao mundo espiritual, os seus familiares e amigos sofrendo, ainda temos essas pessoas, quantos pensando em cometer o suicídio. Então veja a importância desses estudos. Eu quero parabenizar a Caminho da Luz para não ter encerrado suas atividades, continuar mantendo também agora os estudos virtuais, que vão ser uma grande conquista, tenho certeza que vão ficar perenes, as palestras do centro presenciais vão ser transmitidas, eu espero, não sei se já são, mas eu espero que continuem, porque vai ser muito bom a gente poder ofertar esse ensinamento. O Espiritismo bem compreendido, vai dizer Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, é a melhor prevenção contra o suicídio e a loucura. Loucura são os transtornos mentais graves, né? Se chamava loucura no passado. Tanta gente com transtorno mental, né? Depressões graves, esquizofrenia, transtorno bipolar e tantos outros. E, além disso, o suicídio, que é uma grande pandemia que acontece na humanidade. Morrem por ano cerca de 1 milhão de pessoas através do suicídio, nas estatísticas oficiais, porque tem muita subnotificação. Então, o Brasil já é o 7º país do mundo em números absolutos de suicídio. Será que é isso que a gente quer para nossos filhos? Será que o que a gente quer para nossos filhos é vê-los mergulhados nas drogas, que é uma espécie também de suicídio indireto? É um dos maiores sofrimentos.
que tanto o jovem pode passar, como a família inteira também passa. Então, se a gente investe na evangelização dos nossos filhos, inclusive tem programas na internet, eles estão fazendo evangelização infantil pelo YouTube, procure aí, se informe, há muitas iniciativas nesse sentido, as crianças e os pais também participando, os bebezinhos com música, muita coisa, claro, né, sem as facilidades do trabalho presencial, mas também as atividades não foram interrompidas. Verifique e participe também, estimule, divulgue, para que a gente tenha essa grande transformação, né? A evangelização e também o culto do evangelho lá. Isso vai fazer muita diferença. Comece e vai ver. Você começa o culto do evangelho lá, depois de 6 meses, você me conta como sua vida mudou. A vida da sua casa, o relacionamento mudou com todos os demais, não é? Eita, nosso tempo está correndo aqui. E os slides, tem muitos slides aqui ainda para a gente ver, né? E porque a convivência então é tão difícil, então é por conta, como nós já falamos aqui, né, das imperfeições morais, né? Então, dos nossos defeitos. Se a gente se melhorar, a convivência vai ficar muito mais fácil. E a gente não está aqui para mudar os outros, né? A gente está aqui para nos autoaperfeiçoarmos. E tem um problema muito grave, que é o orgulho. A gente pegou aqui um resumo de alguns trechos do Evangelho segundo o Espiritismo, está em 2 capítulos separados. Olha o que eles vão dizer. Além do egoísmo, nós temos também o orgulho. O orgulho é o pai de muitos vícios, ou seja, de muitos defeitos, muitas imperfeições morais. Porque Kardec utiliza uma expressão da filosofia que Aristóteles usava. O homem vicioso é cheio de defeitos, né, de imperfeições. Enquanto que o homem virtuoso é o homem cheio de qualidades morais, tá? Então, quando fala vício, não é vício no sentido de dependência, não, tá? Também, mas sobretudo, qualquer vício, como a gente tem as nossas imperfeições morais, do egoísmo, do orgulho, da inveja, da maledicência, enfim, a preguiça, a negação de muitas virtudes, a fonte de quase todos os males, o principal móvel, ou seja, o principal motivo de quase todas as nossas ações, e por isso Jesus dedicou-se a combatê-lo como o principal obstáculo ao progresso. O principal obstáculo. Então, vejam, o problema do orgulho, que é a gente se achar superior aos outros, e aí poder condenar, poder apontar o dedo, etc., achar que a nossa opinião tem que prevalecer sempre. E tem um ditado que eu gostei muito. Uma vez a pessoa diz assim: Nazareno, você quer ser feliz ou você quer ter razão? Olha, pessoal, no lar, então, aqui em casa eu estou tentando fazer isso, né? Meu orgulho me atrapalha, ainda sou muito orgulhoso, muito teimoso, às vezes a gente quer, né, fazer prevalecer nossa vontade, mas você quer ser feliz ou você quer ter razão? É muito melhor ser feliz, não é? Do que ficar brigando para ter razão. A pessoa não concorda, a pessoa é diferente da gente, e que bom que são diferentes as pessoas, porque assim a gente aprende que quando a gente quer que o outro, né, se pareça com a gente, quando a gente quer que o outro atenda todos os nossos caprichos, aquilo não é amor, aquilo é egoísmo. A gente quer estar se amando no outro e não amando realmente a pessoa como ela é. Então a gente tem várias dicas aí importantes que a doutrina espírita, né, pode nos informar sobre esse assunto. Bom, para encerrar, está me vendo aqui 2 coisas na cabeça. É uma mensagem da Joana de Anjos chamada Tentações Afetivas. É uma mensagem muito dura, mas muito importante para nós, sobretudo nessa questão da traição, da separação, da inconformidade, da insatisfação com o casamento, tá? Vamos ver se a gente coloca aqui. Eu acho que dá tempo da gente ler. Ela é uma mensagem importante que vocês conheçam também, tá? Eu deixei lá para o finalzinho. Acabei focando em alguns outros pontos de estudo hoje, né? E olha aqui. Essa mensagem do livro Vigilância, da editora Leal, né? A Leal Editora. Tentações afetivas. Ela vai falar, olha que banho de água fria nessa nossa maluquice de achar que existe felicidade fora do casamento, né? Que a gente está sofrendo, que o outro é quem vai nos fazer feliz, nesses nossos caprichos aí, muitas vezes infantis, e a gente muitas vezes não se dá conta que aquilo é às vezes um desequilíbrio mesmo, ou quando a gente se apaixona, porque a paixão, pessoal, é uma descarga de neurotransmissores, de dopamina, de ocitocina e de metilalgumacosamina, ela é muito complicado, e toda a paixão passa. A gente fica literalmente cego, a gente não se apaixona pela pessoa, mas por uma imagem idealizada que a gente cria. E será que vale a pena
a gente trocar nossa família, nossos filhos, nosso compromisso por uma ilusão que vai passar. É gostoso, a gente fica muito, é diferente quando fica apaixonado, mas vai passar. Depois que comer um quilo de sal junto, então, como a gente diz lá no Ceará, aí é que passa ligeiro, né? Ou seja, quando convive, então é que passa ligeiro. Você fica, né? Aquela coisa, não corte, não tenha mais contato com aquela pessoa, não a siga nem mais nas redes sociais, que você vai esquecer, vai passar. Tá? Acontece, inclusive, em gente casada. Né? Mesmo durante o casamento, você pode se apaixonar, que é natural do ser humano ainda. Então, olha lá. Tentações afetivas. Esta sede insaciável de prazer renovado leva-te ao desequilíbrio. Essa busca irrefreável de afeto que te planifique conduz-te ao abismo da loucura. Tal ansiedade por encontrar quem te compreenda e apoie, oferecendo-te segurança integral, empurra-te para os precipícios dos vícios dissolventes. A pressa de encontrar quem esteja disposto a doar-te ternura afasta os corações que pretendem ajudar-te, porque em faixa afetiva diferente eles se te afeiçoam em espírito, enquanto vibras outra forma de necessidade. A insatisfação, olha a insatisfação. Face ao muito que desfrutas, gera em ti distúrbio lamentável de comportamento que ameaça a tua vida. O que falta a qualquer pessoa é resultado do seu mau uso em oportunidade transata, ou seja, passada. Carência de hoje foi desperdício de ontem. Ninguém há que se encontre na Terra completo e realizado, porque a Terra é um mundo de expiação e provas. Não é possível encontrar felicidade absoluta aqui na Terra, né? Vocês sabem, questão 920 e seguinte do Livro dos Espíritos. Na área da afetividade, a cada momento, defrontamos amores eternos que depois se convertem em pesadelos de ódio e crime. Muitas promessas para toda a vida, às vezes duram minutos e podem gerar emoção desgastante e expectativas frustradoras. Sorrisos e abraços, júbilos infindos de um momento, tornam-se sem motivo aparente carantões, caras feias de rancor, agressões violentas e amarguras sem nome. Tudo no mundo corporal é transitório, forma de aprendizagem para vivências duradouras posteriormente. Assim, evita sonhar, acalentando esperanças absurdas, nas quais pretendem submeter os outros a teus caprichos pessoais, que também passarão com rapidez. O que agora te parece importante aqui na Terra, mais tarde estará em condição secundária. Ontem aspiraste a determinada conquista que, lograda, hoje não te diz mais nada. Se deseja o amor de plenitude, canaliza as tuas forças para a caridade. Aí sim você vai encontrar o amor de plenitude, transformando as tuas ansiedades em bem-estar noutros muito mais necessitados do que tu. Não desvies a tônica da tua afetividade, colocando sentimentos imediatistas que te deixarão ressaibos de desgostos e travos de fel. A outra pessoa que, por enquanto, consideras perfeita e capaz de completar-te, é tão necessitada quanto és tu. Na ilusão, na paixão, adorna-lhes o caráter. Então a gente feita, só vê qualidade, para descobrir mais tarde o ledo engano. Conserva puro teu afeto em relação ao próximo e não te facultes, não te permitas sonhos e fantasias. Aquilo que merece, de que necessitas, chegará no seu momento próprio. Reencarnaste para aprender e preparar o futuro, não para fruir e viver em felicidade que ainda não podes desfrutar. Cuidado, portanto, com as aspirações e tentações que se podem converter em sombras da mente e em sofrimentos incontáveis para o coração, nos fala, né, as tentações afetivas. Afirmou Jesus que os seus discípulos seriam conhecidos por muitos se amarem, sem que convertessem esse sentimento luz em grilhão treva de paixão. Então, do livro Vigilância, da editora Leal, a gente aí está com o tempo já esgotado. Né? A gente devolve a palavra para o Velocino e agradece a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, Nazareno. A gente fica muito, muito agradecido. O Nazareno tem essa característica de ser uma pessoa muito, muito alegre, ele é envolvente, é um prazer estar contigo, Nazareno. Tanto que as palavras... Muito faladora. Tanto que as palavras das pessoas aqui que estavam nos acompanhando, gratidão pelas tuas palavras, bem-vindo entre nós, amigo Nazareno. Teve o Márcio de Piracicaba, que nos acompanhou, a Márcia de Recife,
o Fernando e a Luciana, que estão lá nos Estados Unidos, que eram trabalhadores do Caminho da Luz, estão lá, e trabalhadores de toda Porto Alegre, da região, Taquara, Caxias, São Leopoldo, Campo Bom, Novo Hamburgo, Alvorada, Canoas, o Regis mandou um abraço lá de Canoas. Então, assim, a gente teve um público aqui que já é cativo teu, que te conhece, que adoram essa tua simpatia. Então, a gente tem esta liberdade de, com pouco tempo, já fazer e formar uma amizade contigo. Então, a gente quer agradecer profundamente a tua presença entre nós, as palavras de estímulo, orientação que nos trouxeste essa noite. O pessoal gostou muito daquela analogia que tu fizeste da prova. Nós estamos passando por uma prova, mas nós temos um gabarito, e o gabarito comentado. Então, eles mencionaram muito esta analogia que tu fizeste. Então, eu estou repassando aqui rapidamente algumas das informações que nós vimos aqui ao longo da tua exposição, e queremos mesmo de coração te agradecer por estar conosco. Tenha sempre o nosso carinho, a tua esposa e agora os teus 2 filhinhos queridos no teu lar. Que tu continues assim, irradiando simpatia e expondo a doutrina espírita com essa paixão. Muito obrigado, viu, Nazareno? Eu que agradeço, Velocino. Um grande abraço a todos aí que estão acompanhando. Continue acompanhando a programação do Caminho da Luz. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com saúde e paz. Então, nós vamos fazer uma breve prece aqui para encerrar. Então, vamos nos concentrar, antes das demais atividades que temos, como a irradiação para os lares, agradecendo a Deus a esta oportunidade de aprendermos e revisitarmos esta noite a importância desse momento que nós estamos vivendo, para que valorizemos cada instante em nosso lar, a fim de transformar as nossas imperfeições naquelas virtudes que tanto buscamos, olhando para o nosso orgulho e enfrentando diariamente, a fim de que nós possamos, no curso ainda de nossa existência aqui, realizarmos essa proposta de educação da alma, de evolução espiritual. Abençoa Jesus a todos os lares que estiveram conosco esta noite, nos acompanhando e que agora estão junto ainda conosco, para que recebam estas tuas bênçãos. E ao nosso querido Nazareno, o nosso muito obrigado, e que assim possa ser. Que assim Uma boa noite, então, a todos. Fiquemos com Deus. Uma boa noite a todos.